Priscila, Viviane, Rafaela, Viviane Pereira, Edna, Andresa, Sofia, Bom dia, Rafael, bom professora. dia para todos vocês. Vocês já viram que eu cheguei hoje com toda a corda, né? Percebi, professora. Vocês já viram também o aviso que semana que vem nós não teremos aula segunda, terça e quarta. Isso ninguém reclamou, né? Ninguém reclamou. A turma entendeu, todas as turmas entenderam direitinho. Eu escrevi direitinho. Quinta e sexta-feira a Examaz não abrirá. A única coisa da Examaz que vai abrir é a São Pedro e Secretaria. Tá? As aulas serão conduzidas online, professores de casa e alunos de casa, quinta e sexta-feira. Isso ninguém reclamou, todo mundo achou uma maravilha. Me poupe, pessoal. Então a gente pode... Você colocou? A Luana vai colocar o slide e onde nós paramos. Deixa eu ver aqui se eu acho. Bem, nós estávamos falando sobre a questão da sexualidade, né? Terminamos na mulher e no homem, né? Como eu falei para vocês hoje, essa questão, por exemplo, da gravidez, ela está sendo empurrada, né? O que foi que houve aqui? Tá. Ela está sendo empurrada. Vocês viram agora a Viviane Araújo, que vai ter bebê, ela diz que tem 42 anos, né? Primípara, né? Pelo menos é o que a gente pensa. A Cláudia Raia falou que também quer ter um filho. Cláudia Raia já tem 50 anos. Pessoal, aqui não vai nenhum juízo de valor, a gente está falando aqui tecnicamente. O que às vezes me passa na cabeça? É que o homem, que eu digo o homem, o ser humano, ele está cada vez mais ousando, né? Ele está cada vez mais indo contra o que está estabelecido pela natureza. Eu acho o conhecimento científico fantástico, tá? Eu acho que só é superado por Deus. Deus nas suas várias formas de crenças que nós temos. Em todas as crenças, né? Enfim, que nós praticamos e que nós aceitamos. Né? Eu, no meu caso, eu admito todas. Né? A gente pode escolher uma, não sei se é necessário fazer escolha, né? A gente pode ter uma, mas pode também ter uma outra que acredite, né? Porque a vida vai ensinando. Eu já falei para vocês que nem sempre o que a gente aprende nas nossas casas, a gente pode reproduzir pela vida inteira. Principalmente quando a gente depara com mudanças sociais abruptas que estão sendo feitas agora, né? E que, ao mesmo tempo que essas mudanças são feitas, a sociedade fica cada dia mais hipócrita. Porque vocês veem, nós temos um sistema político que ele define regras para fora, para serem cumpridas por todos, né? Então, ontem eu estava vendo num jornal que eles querem tirar o imposto que é pago para a família real de Petrópolis para ajudar o pessoal dessa tragédia que está acontecendo lá. Não discuto, não sei quanto não é esse o ponto que eu quero chegar. O ponto que eu quero chegar é que o nosso sistema político, ele pensa nele, ele se dá aumentos, mas ele não abre mão de R$1 dele, mas ele cobra dos outros que o façam. Justamente. Então, eles definem isso. Ontem, no Jornal da Cultura, a discussão era exatamente essa. São eles que fazem as leis, mas eles fazem as leis a partir do que é interessante para eles. E nós estamos nesse barco todo o tempo e as coisas não melhoram. E é isso aqui no meio. Tá. Não, nós já estamos terminando hoje. Tá? Tá. Tudo bem. Então, é assim. Nós já falamos disso, pode passar. Vamos passar também. Então,
Volte um só para terminar aquele. Então, hoje a gente sabe que a área médica, o conhecimento científico, ele avançou, ninguém discute, é fantástico os avanços, essas pessoas que estão lá dentro de laboratórios que são até desconhecidos. Poucos sabem, pessoal, que o nosso Instituto Evandro Chagas é um dos melhores no mundo, é reconhecido mundialmente. E ninguém fala. As descobertas que são feitas aqui, elas ficam restritas a a um número muito pequeno de pessoas, quando não deveria ser assim. Então, essa questão da sexualidade, a gente iria entrar nela e não há necessidade, tá? Porque nós aqui nós não temos a disciplina sexualidade, mas vocês podem continuar lendo, tá? E hoje isso que está aqui, sobre fertilização in vitro, hoje já tem vários tipos de produção de bebê, né, que não se refere só a isso. Até porque vocês... Né, eu teria que ir para um livro específico, tá, para poder falar mais disso. Porque a Berger, até o ano que o livro foi impresso, parava aqui. Então vamos andando, pode virar aí. Aí nós chegamos numa coisa que é um dos pontos mais importantes hoje, né? Que são os 3 problemas de saúde mais encontrados atualmente, né? Então, quais são eles? Um deles é o abuso de drogas, né? O outro é a dieta como doença e o outro é a violência. A violência também é um problema de saúde hoje. Bem, o que é o abuso de drogas? Então, um dos 3 problemas é o consumo e abuso de drogas e a adicção. O que é o abuso de drogas? É o consumo frequente de drogas em quantidade ou de maneira tal que se torne nocivo ao bem-estar físico, cognitivo ou psicossocial. Quem são os principais, né? Em que faixa ocorre isso? Né? Principalmente é com adolescentes, né? E também pessoas mais velhas ou adultos iniciantes. A adolescência é uma fase perigosa. E assim, a sociedade avançou, nós avançamos, né, nessa questão da aceitação desse período da vida chamado adolescência. Só que parece que nunca basta, pessoal. Não basta nunca, né? Então a gente vê uma pessoa muito adulta, ou aparentemente muito adulta, né, fisicamente. Você, quando vai explicar uma coisa, a pessoa tem uma enorme dificuldade para entender. Ou seja, numa outra área, a gente podia dizer cognitiva, parece que está faltando alguma coisa. Ou a pessoa quer mostrar, que se interessa, que quer saber, mas não alcança. E você cansa de ficar explicando a mesma coisa. Vai para frente, volta para trás, e vai para frente, volta para trás. Ou seja, então a adolescência ela não é poderia até ser uma fase tranquila, mas criaram essa problemática toda em torno do adolescente. Como se a vida fosse uma coisa artificial, e não é, né? Então são os principais iniciadores e usuários mais pesados. Adolescentes, né? Adolescentes mais velhos, que não são daquela fase inicial, e adultos iniciantes, inclusive do álcool e da maconha, né? Essas características do uso da droga, elas podem ser herdadas. Pode haver também uma atração pela excitabilidade. Eu já posso tomar cerveja, eu me sento com os meus amigos, eu tomo a cerveja, eu tomo uma caipirinha. Pode ser também utilizado o uso do álcool, por exemplo, ou da droga, por uma questão de intolerância à frustração, que para mim hoje é um dos problemas mais graves. Nós não estamos criando pessoas. A gente está vendo aí adolescente matando. É como se nós estivéssemos criando monstrinhos. Tá? Então, nós precisamos dizer para os nossos filhos sim, mas nós precisamos dizer não, bom dia também. Nós não, como pais, nós não temos a obrigação de todo o tempo dizer sim
Absolutamente. Não temos. Nós temos a obrigação de dizer um não, explicando o porquê daquele não, tá? E se nós formos fazendo isso, explicando vantagens do não e prejuízos do sim, a gente vai chegar lá. Mas isso aí também, eu não vou dizer que é culpa de famílias, não vamos aqui falar em culpa, tá, pessoal? Nem pensar em culpa. Por quê? Tudo que mudou no mundo, isso não vem de hoje, se vocês forem buscar a história da família, vocês vão ver. Desde a Revolução Industrial, quando a mulher foi obrigada, o que é que houve aqui? Quando a mulher, quando a mulher foi obrigada a sair de casa para trabalhar, dividir com o homem, né? A despesa da casa, ela não ficou só restrita a criar filhos, cuidar da casa. Esse problema iniciou, a mulher saiu de casa e ela não teve uma estrutura que desse suporte a essa família, a esses filhos. Lá mais atrás, na Idade Média, vocês devem lembrar, né? Vocês tiveram noções de sociologia, enfim, vocês devem lembrar que existiam as comunidades e que quando um grupo de mães saía para plantar, colher, enfim, um outro grupo de mães assumia as crianças que ficavam. Essas crianças não ficavam sozinhas. No momento que vem a Revolução Industrial, que obriga essa mulher a sair, e a partir de lá tudo veio piorando até hoje. Não é fácil, não é fácil hoje decidir trabalhar. Principalmente a mulher que resolve ter filhos depois que começa a trabalhar. Eu acho que a coisa ainda piora. Um dia eu sentei numa mesa, eu, com filhos adultos, a professora Daniele Grain, que era nossa professora, com as filhas adolescentes, a professora Sâmia, que estava querendo engravidar, e tinha mais alguém. Então elas falavam, as três falavam, sobre questão de filhos, sobre as dificuldades. A dificuldade para quando adoece um, que não tem com que deixar e precisa sair para o trabalho, enfim. E eu sentada, né, escutando. Eu fiquei ali nas mesas da cantina, numa mesa da cantina. E aí depois eu disse para elas assim, é interessante. Vocês estão falando de situações, dificuldades do momento atual, do momento de vida de vocês. Só que eu estou transportando essas dificuldades para o meu momento de vida, que são semelhantes. Nós não vamos nunca poder excluir dificuldades da nossa vida familiar. É muito difícil. É muito difícil mesmo, tá? Então, é uma questão hoje que o fato dessas crianças voltando, ficarem em casa, e vocês sabem que o exterior, ele entra, ele invade as nossas casas. Hoje ele invade de diversas formas, invade pela televisão. Eu não culpo novelas, eu acho que a novela é um momento até que pode ser usado de uma forma educativa, né? Mostrar o que pode ser, o que não pode ser, como deve proceder, como não deve, o que ali está errado, que a própria novela até às vezes mostra o que está errado, entendeu? Então, nós temos que criar pessoas tolerantes à frustração, senão no primeiro baque a coisa vai para o brejo. Tá? Quantas coisas na vida, nós aqui que estamos reunidos, quanta coisa já aconteceu conosco? Nós não gostamos, nós achamos terrível, mas nós suportamos, né? As nossas perdas. Gente, hoje uma perda que é visível, e já que a gente está falando de adulta biosocial, é a perda da beleza. Tem mulheres que não aceitam a perda da juventude, né? E ficam exaustivamente procurando melhorar o rosto, esticar, fazer preenchimento, nada contra isso, desde que seja dentro de alguma coisa que realmente embeleze. Mas a gente está vendo coisas aí que, pelo amor de Deus. Então, inclusive tem um tipo de transtorno que é aquele
transtorno do corpo dismórfico. Você pode estar magra, mas você se olha no espelho e vai se ver sempre gorda. E haja fazer dieta, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, essa intolerância à frustração é tenebrosa. Uma notícia de uma doença hoje, como é que fica quando desaba a família inteira, né? Tudo isso é preciso que a gente tenha, eu não sei se é a palavra, né? Um ego forte, que consiga, né, suportar isso tudo. Eu já vi aqui na Examais, eu já tive que buscar uma aluna do sanitário. Por quê? Ela tirou, eu não lembro se foi 7,5 na prova, e ela desabou, porque ela disse que ela nunca na vida dela tinha tirado um 7,5. Ela chorava compulsivamente sentada no vaso sanitário, estou falando para vocês. E eu fui lá dentro do sanitário para convencê-la a sair e conversar comigo. Ou seja, essas coisas, às vezes, até a gente acha bom que aconteça, porque parece que desperta a pessoa para a vida. A vida não é aquilo só que a gente sonhou. Os nossos filhos não vão ser nunca aqueles que nós sonhamos, idealizamos, né? Enfim, então essa intolerância à frustração é um dos maiores problemas hoje que podem levar, ou é um dos problemas que podem levar um adolescente, e aí isso vai até, pode ir até a velhice, porque vejam só, com a idade adulta intermediária, aí mesmo, se eu não conseguir melhorar nada no início, aí que a coisa vai desabar lá para o fim. Que velhice vai ser essa, né? Isso tudo também propicia uma vulnerabilidade maior à depressão. Tá? Existem impactos, existem situações de vida, né, que nós nos sentimos incapazes, que nós nos sentimos muito vulneráveis, né? Então, ninguém pense que a depressão é uma coisa que só acontece lá naquela casa da esquina da minha rua, com aquela família. Que a loucura é uma coisa que só acontece lá no outro quarteirão depois da minha casa, do quarteirão que eu moro. Absolutamente. Vai depender muito da forma que a pessoa vê aquilo. Então, alguma coisa, uma situação que para mim pode ser natural, tu não queres trocar de cadeira porque ela se mexe eu não te vejo. Viu? Alguma coisa que para alguns é natural, pode ser natural, para outros é um negócio do outro mundo. Né? Vocês devem ver amigas de vocês, quando elas descrevem alguma situação, né? Como é a coisa, alguns enfeitam demais, né? Veem de uma forma muito bonita, e outros não. Vocês veem relações. Vocês querem saber o que eu vi ontem na televisão ligada? Eu estava lá fazendo uma análise de crédito, mas está lá, minha televisão eu escuto. Simplesmente a moça já sabia que o rapaz era dependente químico. E ela tinha uma moto. Resultado da história. Ele sai na moto dela, com ela, pronto. Ele sai na moto com ela e pede para ela falar com o guarda de trânsito, pedir uma informação qualquer. Ela levantou, saiu da moto e foi perguntar para o guarda. Quando ela acabou de perguntar para o guarda, que ela se voltou, cadê a moto? E ele tinha sumido. Simplesmente ele sumiu com a moto dela. Ela foi procurar a família perguntou para ela, você não sabia que ele era um viciado? Ele já vendeu várias coisas daqui de casa. Então o cara sumiu com a moto dela, ou seja, na cabecinha dela, ela gostava dele, provavelmente era o homem que ela tinha esperança de que ia se recuperar, se é que ela sabia, acredito que sim, né? Mas para ver como os sonhos às vezes impedem a gente de, né, nos confrontarmos com a realidade. Então, muito cuidado, minha gente, com essa questão da depressão nos dias de hoje, com tantas perdas, com tanta situação, a gente vê que tem pessoas muito fortes, embora tudo que é clínica de psicologia, que trabalhe com a nossa clínica, o nosso cliente ele não paga nenhum real. Ela é realmente uma clínica escola. Não é cobrado absolutamente nada. Só que está assim. Então,
A gente fica vendo que jeito pode dar. Por falar em que jeito pode dar, lembrei de alguma coisa agora. Nós temos, eu vou fazer aqui um parêntese que eu preciso dessa informação. Vocês estão no 5º semestre, vai ser a partir do 6º. Acredito que até o 2º semestre seja tudo legal. Não sei se esse semestre vai dar para iniciar isso. Nós temos um projeto que foi elaborado por nós, né, e um grupo de alunos, que é o Psiquides. Por que esse projeto? Eles verificaram a quantidade de crianças que nós tínhamos na fila de espera. Então, a gente precisava, aquilo incomodava, precisava ter uma solução. Então, o Psiquides, eles apresentaram um projeto, né? Eu tenho até essa carta de encaminhamento do professor Reinaldo desse projeto. Modéstia à parte, foi lindinha a minha carta, meu memorando. Eu tenho cópia disso aí. Apresentando o projeto e mostrando as necessidades de ter um atendimento em grupo para criança. E esse atendimento em grupo é feito por estagiários que já tenham feito, que estejam no 6º semestre. Foi uma luta enorme a gente conseguir trazer para o 6º semestre. Anteriormente a gente não conseguia, e eu me batia nisso porque eu entrei no estágio na clínica da UNAMA no início do 3º ano, ou seja, eu estava no 5º semestre do curso, né? Então eu achava que se a gente preparasse o aluno, a gente teria. E nós precisamos de alunos líderes que tenham interesse. Nós tivemos nessa época a Daniela Petroli, ela hoje é coordenadora, não tem muito tempo que ela saiu daqui não, acho que não tem, se tem 2 anos, nem sei. Ela é coordenadora da saúde mental em Marituba, e ela também é psicóloga hospitalar, lá no Hospital de Marituba. Foi ela, o Gerciélio e, se eu não me engano, a Brenda. O Gerciélio, ele está na clínica, o Gerciélio está muito bem, e a Brenda trabalha em Soure, né? Então, foi fantástico sabe, os resultados que nós tivemos. Nós tivemos que suspender por conta da pandemia, porque nós não podíamos ter um acúmulo de pessoas lá na clínica. E vocês sabem que essa população carente, ela quando anda, vai a criança, a irmã da criança, o primo da criança, a avó da criança, a mãe da criança, gato, periquito, papagaio. Então ela não tem com quem deixar as crianças dela. Ela quando anda, ela anda com tudo, né? Pelo menos se tiver um outro, tem que levar. Então, nós ficamos com muito receio daquele acúmulo de pessoas ali suspendendo. E precisamos retornar. Eu vou começar a pensar, talvez eu peça até para a Luana, ou para alguém que esteja disponível, para começar a me ajudar nisso. Para ver se no próximo semestre a gente consegue, se desse mesmo. Eu gosto muito de criança, muito mesmo, então no começar já com criança. E eu também descobri que eu técnico, Que é outra coisa. É. E daí ano passado a gente teve uma atividade que é essencial, que é estado de assistência. E a gente foi para um fórum que tinha bateria com trás. E lá a gente trabalha com crianças também. Pois é. é. E a gente percebeu o quanto que essa demanda social que jogava as coisas pro lado, mas no final a gente pediu um abraço, Justamente. E assim, eu vou conseguir vir de novo, e a nossa vontade de vir de novo lá, era grande, mas é muito bom, pessoal. Vocês não têm ideia, estou falando para vocês daqui também, vocês não têm ideia como é muito rico esse trabalho. Agora, é assim, seria necessário assim, que tivesse dia à tarde. É claro que teria que haver, primeiro, uma instrumentalização para quem já tem ótimo, né? A Cristine aqui também, você também, né, Luana? Não. essa segunda primeira que as duas estão pegando. Sei. Apesar eu não sei fazer de escola, Isso. Mas aí, como é que a gente trabalha? Normalmente, a nossa técnica, a psicóloga Amanda da clínica, que é muito bom que a gente já faça, eu vou precisar, é preciso, eu não posso dizer isso, senão o meu chefe me mata. Meu Deus, que diminua esse monte de análise de crédito, que eu estou para ficar maluca. A gente não dá conta, todo dia chega, graças a Deus. Graças a Deus por um lado, né? Mas, rapaz, você não tem ideia do que é.
viu? Então, a gente precisa ir até eu verificar quais são os alunos que gostariam de participar. Olha, eu tenho fotos desse grupo Eu quero, professora. Pois é, Anote logo o meu nome. desse grupo que trabalhava na clínica, mas foi muito bom, muito bom. Nós conseguimos solucionar, eles conseguiram solucionar muitas questões dentro do Psiquides que nós já não precisamos encaminhar para a psicoterapia, porque vejam só, o problema não é só da criança, geralmente a família está. Então, eu acho um pecado mortal, pessoal, pegar e levar só a criança quando as contingências lá na casa continuam as mesmas. Como eu vou modificar um comportamento de uma criança? Ela sozinha, ela com ela mesma, é impossível. Mudanças comportamentais e mudanças são requeridas em qualquer área que você escolha da psicologia, elas são necessárias que sejam feitas também pela família. Tem muitas famílias que não aprenderam o que é necessário para criar um filho. Então, aí sim, a psicoterapia é um momento importante para tratar disso com esse pai, com essa mãe, entendeu? Então, a gente precisa, mesmo que a gente não comece atendimento esse semestre, porque a coisa voa, o tempo voa, mas eu vou já falar com a Amanda para começar procurar alunos. Vou pedir para a Geise, que ela dá aula no 6º semestre e no 7º. É o ideal, tá? Porque aí a gente sabe que quem gosta vai continuar. A Daniela, se ela não se... Olha, a Daniela formou vários alunos nossos para trabalhar nesse projeto. E ela era extremamente organizada. Eu tenho dados, inclusive com gráficos, do aumento de procura no Psiquides, do aumento da procura, como cresceu. Porque o que acontece nesses locais por aí na cidade? Um fala para o outro. Então, o negócio é a propaganda boca a boca. Ah, minha vizinha está com problema com uma criança, olha, eu procurei tal lugar. E nós estamos de novo com uma filha. Ainda ontem uma amiga minha, foi minha professora, está hoje na Federal do Maranhão, me ligou para uma menina, 13 anos. Eu disse para ela, olha, no meu ponto de vista tem que ser a mãe também. Ela disse, não, eu também acho. E eu encaminhei para que ela procure lá e se inscreva. Então, eu vou verificar isso. Não sei se, acredito que antes das provas a gente não vai fazer nada, mas eu vou falar com a Amanda para já ir se planejando para reunir com esses alunos que quiserem ir, que quiserem fazer parte. Primeiro momento, geralmente, é de instrumentalização. Nós não vamos trabalhar com abordagem, a gente trabalha com acolhida, claro que com o olhar da psicologia, mas a acolhida é o principal, a escuta. E aí, tem aqui a Cristine, que já falou em brinquedoteca, a gente tem uma área lá que é só de criança, e que a gente tem brinquedos, tem uma sala maior no início, assim, que dá para reunir com crianças. A gente fazia grupos de, no máximo, 6 crianças por grupo. Então, dá bem para fazer isso. E a gente precisa novamente regar essa plantinha do projeto para que ele novamente dê frutos. Tá? É necessário mesmo. Então, voltando para cá, então, normalmente, o uso de drogas se inicia antes dos 18 anos e hoje a coisa está se antecipando. Talvez, se a gente chegar no Rio de Janeiro, a gente vai ver, até aqui mesmo, crianças já usando drogas, né? E antes, esse que se inicia cedo, ele pode se tornar abusivo e já se converter em dependência. Eu já ouvi uma palestra que a maconha, a pessoa já se torna dependente a partir do primeiro cigarro. E hoje a gente tem muita droga falsificada. O consumo de outras drogas, como a cocaína, ele vai aumentar com a idade. Por quê? Porque é com a idade que ele vai poder comprar. Ou ele vai roubar, ou ele tem condições financeiras para pagar. Vocês veem, a maioria dessas... Tem locais, eu não vou falar o nome dos locais, é até complicado, né? Mas tem locais aqui que já houve casos de morte dentro. Né? E de pessoas bem situadas. Tá?
Então, essa adição de drogas, ela é medida pela necessidade de maior quantidade de droga. Porque se a pessoa não usa, ela vai ter os sintomas da abstinência, que são a tremedeira, que é o delírio tremens, que também acontece no álcool, a pessoa começa a tremer, né? Ela vai usar para acalmar o estômago ou dormir, por exemplo, esse pessoal de rua passa fome. Se estão com fome, a droga passa, alivia, dorme, não sente a fome, né? Ou uma necessidade psicológica, como melhorar, se sentir melhor, de um medo, de uma depressão, enfim, a pessoa usa e começa a associar aquele uso ao que vem depois, mesmo que ela não associe, a dependência provoca isso, porque se ela está agitada, usou a droga, acalmou. Então, é muito comum hoje usar tanto a droga para acalmar, como depois precisar usar outra coisa para excitar, né? A gente via isso muito, pelo menos em comentários, em reportagens, a gente ouve dizer que as pessoas que vivem, né, de shows, de música, para aguentar aquelas horas acontecia, né? De tomar, de viciar, mas depois dava um torpor tão grande que para poder trabalhar precisava tomar o que deixasse excitado. Tá? Os estudantes universitários são mais vulneráveis. Quando a gente começou o curso aqui, eu tinha um enorme cuidado com isso. E uma vez eu vi aqui uma pessoa que eu conhecia de outro lugar e que sabia que ele tinha um domínio lá sobre um grupo de jovens e a gente sabia por quê. E quando eu vi chegar aqui, eu procurei o meu diretor na época aqui e conversei com ele sobre a situação. Eu disse, olha, enquanto for possível, eu acho que a gente tem o dever, a obrigação, eu acho que quando um pai, uma mãe traz um filho para uma instituição, seja ela de ensino superior, médio, sei lá o quê, a gente tem que estar de olho naquela pessoa. Então, o que puder estar de olho para evitar dificuldades, ele disse, não, a senhora tem razão. Eu peguei o material que a pessoa entregou e disse, eu não vou jogar fora. Eu peguei e botei lá embaixo. Era um monte assim. Nem sei se ainda está por aí. Eu acredito que não, que já fizeram obras aí, já sumiu coisa, já papel, a gente tem que ir numa sala de máscara de luva procurar. Tá? Então vejam só, os homens dizem mais que as mulheres, só que a mulher hoje ela está traficando. Porque quando o homem usa, ele acaba não podendo sair para ir buscar, e às vezes a mulher vai. Como no caso dessa moça da moto, viu? Ele mandou ela falar com o guarda, ela saiu da moto, ela sabe lá o que ele não mandava ela fazer. A moto dela novinha, ela nem acabou de pagar, se eu não me engano. Quais são os possíveis danos? Possíveis não, a gente tem conhecimento. Reprovação num curso superior, tá? Ou mesmo no ensino médio. Ser jubilado. Vocês sabem o que é ser jubilado? Não sabem o que é ser jubilado. Vejam só. É perder o tempo de realização da faculdade, né? Geralmente é 7 anos. Geralmente tem um número X de semestres. Você não pode terminar o curso de psicologia em menos de 10 semestres. Tem que ser 5 anos. Mas também você não pode ir embora. Tem um tempo também para parar, que eu não vou dizer aqui para vocês qual é, que agora nem eu tenho certeza. Quando isso ocorre, o aluno é jubilado. Ele, para voltar, ele tem que fazer outro vestibular. É 10 anos, salvo engano. Exatamente. Então, o que acontece? Por exemplo, isso eu sei porque eu tenho uma amiga que ela era da Federal e ela me dizia, quando o aluno desaparecia na Federal, eles mandavam telegrama,
Eles tentavam telefonar, não conseguiam. Eles mandavam telegrama, não conseguiu. Eles mandavam funcionário procurar a casa daquele aluno para entregar a carta do aviso de que ele estava correndo o risco de ser jubilado. Ela disse: Eline, eu ando em cada lugar porque eu tenho que levar, não tem outro jeito. Então, não pode simplesmente cortar e ponto. Não, o aluno tem que ser informado. E aí isso tem critérios que são adotados. E são critérios também que o próprio conselho, também os conselhos adotam, né? Então ele pode ser jubilado, ele pode ter várias reprovações, ele pode conseguir um emprego abaixo da capacidade do potencial dele, porque ele não consegue, né, avançar, ele não consegue trabalhar. Ele pode passar a ter relacionamentos sexuais transitórios e até, como é o nome da palavra que agora, quando vai com um, com outro, com um, com outro, com um, com outro, e se expõe até a pegar outras doenças, né? No próprio uso, às vezes, do cigarro, quando é injetado, ele está sujeito a ser contaminado, né? Ou mesmo nas relações sexuais por várias DSTs, enfim, que hoje nem se chama DSTs, né? Se não me engano é ISTs, né? Ele também está sujeito à morte violenta, enfim. E para a família, né, isso aqui? O que representa isso tudo para uma família? A família adoece junto. A família ela não é dependente química, mas ela se torna uma família doente. A colega de vocês está falando sobre um estudo que uma professora dela falou, o curso de serviço social? Biologia, sobre os danos para o cérebro. Quanto mais cedo começa a usar droga, vai aumentando gradativamente a probabilidade de danos para o cérebro. E aí, vejam só, aí pesa muito a questão genética. Vai depender do que aquela pessoa já traz. Existe a herança genética, é inegável, né? Mas não é a herança genética que levou à droga. A droga promove o aumento daquele problema, tá? Então, é assim, eu já vi, aqui mesmo na Examas, quando eu dava aula à noite, que eu vinha à tarde cedo, passava, era um enorme rapaz, ele parecia um gigante. Ele não era gordo, era um rapaz alto, moreno. Ele começou a passar. Quem desse aula no primeiro horário da noite, chegasse mais cedo, via ele passar para lá. Quem saía já depois da sua aula, já encontrava ele por aqui. Ele nunca foi agressivo. Ele, muitas das vezes, a gente parava ali naquele sinal da Unimed, ele estava por ali, no meio das pessoas que esperavam o ônibus, eu não sei o que fazendo, mas foi impressionante. Você vê aquele rapaz jovem, novo, saudável, você vê a queda dele. Impressionante. Então, ali naquela Praça Magalhães, naquele muro ali daquela rua que tem o canal, ela começa na 28 e vai para a direita, né? Tem a praça que vai dar hoje aqui no tal do Porto Futuro, que era aquele perímetro ali. Reuniu um enorme grupo de dependentes químicos e ele ia para lá usar droga. Era uma pena. E nós vimos todo, né, o desenrolar até que ele desapareceu. Eu tenho a impressão que ele morreu ou mataram, qualquer coisa. Mas foram anos. Isso aqui dentro da municipalidade, primeiro eu fui para Nazaré, depois que eu vim para cá. Então, 2010 eu já estava aqui. Uma pena. O outro problema de saúde é a dieta. Ela pode, né? É a dieta. Então, pessoas saudáveis, nós precisamos consumir
automaticamente calorias suficientes para manter os níveis de energia que são necessários ao nosso corpo. Nós, normalmente, reconhecemos as nossas necessidades. O nosso organismo, ele reclama na hora que sente fome, ele reclama na hora que sente sede. Agora, com essa infecção intestinal que eu tive, vocês não têm ideia da quantidade de água, eu nem sabia que tinha tanta água para sair. E a minha preocupação era desidratação, e haja água, e haja tomar água. Sem vontade, mas tinha que tomar água. Até porque ainda tive vômitos também. Né? Então a gente reconhece. Quando a gente tem uma alimentação desde criança, eu digo até metódica, com horário para refeição, para isso, para aquilo, a gente reconhece. Né? Então, existe um ponto de ajuste que eles falam, que é um determinado peso corporal, que os processos de homeostase na pessoa se esforçam por manter. Vocês veem que tem pessoas que são mais cheinhas. É como se o próprio corpo determinasse aquele nível de peso necessário para aquela pessoa sobreviver. Vocês já devem ter visto, inclusive cantora, que era bem gorda, que fez, antes dessas cirurgias para emagrecer, faziam dietas tenebrosas e que chegaram à morte. A gente viu várias dessas pessoas de cinema, de TV, que morreram. Então, isso aí, esse ponto de ajuste ele pode ser influenciado geneticamente e por fatores ambientais. Claro, por que geneticamente? Alguma coisa que nós já trazemos herdado de uma família que é mais gorda ou que é mais baixa, eu não vou poder crescer tanto como eu quero, né? Mas, ao mesmo tempo, tem a ver com fatores ambientais, por quê? O tipo de alimentação que aquela família aprendeu a comer. Tem pessoas que têm que comer churrasco todo fim de semana. E aí bota gordura nessa carne. Entendeu? É churrasco? É, mas é de uma carne gorda. Então dá no mesmo. Eu tenho uns amigos que eles comem muito churrasco. Eles resolvem comer churrasco assim do nada, mas vocês sabem por quê? Não é só fator ambiental nem genético, não. A minha amiga ela é muito inteligente, porque churrasco quem prepara é o marido, não é ela. Então, tem churrasco, não preciso me preocupar com a cozinha. Ela só fica sentada comendo churrasco. E é muito saboroso o churrasco deles. Tá? Então, esse ponto de ajuste ele pode mudar como efeito da dieta, da idade, das doenças, dos hormônios, da prática ou não de exercício. Entendeu? Então, esses fatores ambientais, aqui que vocês estão vendo, eles também podem ser determinantes. Mas, vejam só, dentro desse fator ambiental estão a cultura e o contexto social. Eles podem enfraquecer a tendência natural do corpo de manutenção de um peso saudável. Por exemplo, eles podem levar a uma obsessão em relação à comida e controle de peso e, com isso, a grave distúrbio alimentar. Vocês já viram, em adolescência, com a professora Geise, falar na anorexia e na bulimia nervosa, né? Vocês já viram isso. O negócio aqui não para de roncar. Tá? Então, na verdade, uma coisa acaba tendo a ver com a outra. Agora, o problema é que esse tipo de doença, ele necessita de uma equipe de profissionais. Tem que ter, vindo de lá, psiquiatra, psicólogo, nutricionista, educador físico, o médico clínico e sei lá mais o quê. Então, é um tratamento muito caro. Que eu saiba hoje, estava ouvindo hoje no Jornal da Manhã, enquanto eu arrumava a minha cama, que nesses 2 anos de pandemia, o foco do tratamento de saúde era só a pandemia, eram só as pessoas infectadas, contaminadas
pelo Covid-19. Então, todas as outras foram deixadas de lado. Então, tem crianças que há 3 anos não tomam vacina, e isso é grave. Porque, vejam só, se vier um surto de sarampo... Faça logo a sua dose de reforço. Faça logo. O Boulevard sábado à tarde, lá em cima, é tranquilésimo. Minha filha tomou aí até... nem eu. Eles colocam umas cadeiras lá, é super organizado. Você dá seus dados aqui fora, senta aqui, aí entra ali, só entra quem vai, 2 pessoas para tomar vacina. Muito tranquilo aí. Então, a anorexia é a inanição autoaplicada, ou seja, eu não como, e pode levar à morte, porque nisso também desidrata, né? E a bulimia, a pessoa come, depois vai lá, mete o dedo e vai tudo para fora. Então, pode dar vômito, né, ou diarreia. E a bulimia, segundo dizem, ela é 3 vezes mais comum que a anorexia em adultos jovens. Por que a gente fala disso aqui, quando a gente ia falar aqui de cultura e contexto social? O que é que vocês veem hoje com essa meninada que quer ser modelo? Né? Então, se tornou quase que um padrão social ser magro. E aí as pessoas lutam para ser magro. Eu no meu mestrado, Virgem Maria, a primeira leva de participantes, olha, porque a gente pagava, né? Eu pagava, era 20, olha, naquela época, R$20 era muito dinheiro, pessoal, por cada ida do participante lá. Aí, quando nós fizemos primeiro grupo de participantes, eu dizia assim, Olivinha, não aconteceu nada. Porque a gente treinava, testava e nada. Treinava, testava e nada. Aí ela dizia, não, mas vamos continuar. Eu fui para a qualificação com esse resultado que não tinha resultado. Quando chegou na banca, veio Júlio de Rose de Brasília para a minha banca de qualificação. Olha, minha gente, eu nunca tremi tanto na minha vida. Eu esqueci tudo que eu já tinha feito, aprendido, dos fundamentos, né, de tudo. E aí, quando chegou na hora, apresentei todo o trabalho, ele perguntou para mim o que tinha acontecido. Eu disse, na minha opinião, nada. E que eu já havia relatado, não era, professora Olívia, que eu achava que não acontecia nada. Ela disse, não, isso é mesmo. Ele disse, vocês não disseram o que vocês estavam fazendo, vocês querem que a pessoa adivinhe? Então, vocês um dia vão ouvir falar nisso. A gente utilizava um procedimento chamado de match to sample, que é a escolha de acordo com o modelo. Então, na tela do computador, aparecia uma figura no centro e 4 figuras nas pontas. Então, dado um modelo, a gente treinava o aluno qual seria a escolha correta. Ele acertasse, ele ganhava prêmio, vinha um emojizinho desse, e a gente já usava isso há 500 anos atrás. E vinha, como se ele estivesse rindo. E ele ia acumulando pontos ali. Bem, só que, aparentemente, aquilo foi ocasional. Porque quando chegava no teste, ele não acertava. Né? E eram estímulos arbitrários, que não tinham nada a ver. Então, como é que ele aprendia? A gente fazia uma entrevista depois. Você escolheu esse aqui, quando apareceu aquele, por quê? Ele disse, porque aquele parecia um avião e esse aqui parecia a asa do avião. Então, eles faziam associações. Resultado da história. Ela foi e resolveu colocar. Aí ele disse, não, vocês têm que utilizar o procedimento da máscara. Ela mandou colocar uma máscara, só que não foi avisado para o participante que embaixo da máscara preta tinha um estímulo. Então, nós tivemos que refazer o procedimento para treinar o uso da máscara. Olha só, isso sabe quando foi? A minha qualificação foi em abril, eu já estava
há 1 ano e meio no mestrado, eu tive que refazer o procedimento para terminar o mestrado em setembro. E começa tudo de novo. Resultado, aqueles participantes não podiam mais entrar, muitos do que a gente conseguia, nós tivemos que reduzir a faixa etária para ensino médio, não podia ser mais universitário, porque quem era da matemática não podia fazer, porque o tipo de procedimento tinha a ver com uma questão matemática. Então eles sabiam, eles iam logo pegar o negócio. Eu só sei, minha gente, que aí eu pego, por que eu estou contando isso? Já estou para acabar. Porque eu vou buscar ali na Estrada Nova uma aluna que ia participar. Então eu marquei com ela que eu pararia na avenida lá. Ela mora, porque para cá é o Rio, né? Aí tem aquelas empresas. E para cá tem as entradas para as casas. Não sei agora como é que está. Eu ia parar lá e esperar. Minha filha, eu cheguei lá às 7h30 da manhã e esperei. E eu no carro preocupada que os ônibus passavam, que só faltavam me levar, que era estreita, né? Até que eu resolvi entrar, eu sabia qual era. Entrei, rua de chão mesmo, assim, muita casa de madeira. Aí eu entrei, a amiga dela vem e diz assim, ela passou mal essa noite, passou a noite vomitando. Eu disse, por quê? Porque ela quer tirar a barriga e na academia disseram para ela que ela só tomasse suco, que a barriga dela ia baixar logo. Ela se entupiu de suco de maracujá. Rapaz! A criatura passou a noite vomitando. Aí eu disse para a prima dela, eu acho, eu disse para ela, não adianta ir, porque ela já perdeu tanto sódio no vômito de potássio que, olha, viu? Não tem mais, ela não vai ter atenção para poder ficar de 8 a quase meio-dia na sessão de experimento lá. Não ia ficar. Então, hoje está perdido, a gente pode remarcar outro dia. Então, vejam só, se eu levasse, a menina corria o risco até de ter um desmaio, passar mal, eu disse, não, é melhor ficar aí. Ou seja, ou foi o estômago que mexeu com tudo, ela não se alimentou direito, e vai embora, o raciocínio vai embora. Porque desidratada a pessoa vai apagando aos pouquinhos, né? Não tem como. Então, o contexto social, nesse caso, conta muito. Vocês já viram Salinas como é? Um bar ambulante, todo mundo bebe, todo mundo passeia na praia com um copo na mão. Ainda tem aqueles que, quando o copo esvazia, sai andando e pega o copo do conhecido, com a cerveja do conhecido e vai levando, ou com o uísque do conhecido. Salinas, no outro tempo, não sei agora, era um bar ambulante. E isso era o normal, era o contexto de Salinas. Eu já deixei há muitos anos de Salinas, a praia em Salinas nos fins de semana. Porque uma vez nós chegamos cedo e colocamos o carro num determinado lugar. Só que a praia foi enchendo, estava água longe, e as pessoas que estavam lá, foram chegando e botaram lá, precisaram vir para cá. Resultado da história, nos trancaram. Eram 3h da tarde, nós não tínhamos mais água, não aparecia um vendedor e nós não podíamos voltar para casa, porque nós estávamos trancados, não aparecia dono de carro, não aparecia nada. Aí eu digo, não, esse inferno eu não quero para mim, eu não vim para cá para isso. Tá? E a outra foi agora com 20% atrás, porque a minha mãe dá aula para interiorização também, né? Tem lotação de turma, e aí volta e meia minha mãe sai com interiorização da vida. Minha mãe fez o Salinas, passou quase a semana inteira. Eu passei quase a semana inteira também em casa, quando todo que a mãe chegou e falou, não, vem para cá. Aí eu fui. Eu ia para Salinas quase todo mês, durante muitos anos da minha vida. Então,
Vou dar uma paradinha aqui, pessoal, é por conta daquele nosso trabalho. Eu não mandei, né, para vocês nada. Não mandei. Pode. Então, o que é que acontece com o trabalho? Nós vimos aquelas idades. Idade cronológica, social, psicológica, funcional e... Quem lembra a outra? Cronológica, psicológica, social, funcional. São 5. E tem... Eu só pedi dessas 5. O que que eu quero que vocês vejam? Quem pode fazer em trio seria melhor para mim, tá? Escolhiam 3 idades. Eu só não quero que coloque a idade cronológica, que também aí já é demais. Né? Então, vocês pegam, fora a idade cronológica, vocês colocam, e eu quero, conceituem aquela idade e me tragam um exemplo. Conceituem a idade e me tragam um exemplo. De 3 idades. Só de 3. E aí vamos ver se isso pode ser feito em trio. Tá? Eu mandei, inclusive, eu cheguei a entregar, acho que está aqui na minha pasta, alguma coisa sobre. Porque eu acabei de esperar o seguinte da frequência, se eles quiserem estar aqui, inclusive. Acabei de esperar o seguinte da frequência para falar para todo mundo. Tá bom? A Luana, que é a minha principal assessora técnica, imprescindível, que é chefe de turma de vocês, ela está fazendo a frequência. Outra coisa, sobre essa questão da prova. A prova, no modelo ENAD, ela precisa ter questões objetivas. Ela não é só questão discursiva. O ENAD, quando vocês fazem, ele não vem só com questão discursiva. Mas, pelo amor de Deus, quando vocês, as questões discursivas, leiam o material de vocês, para que não haja só uma cópia do que está no slide. Tá bom? Então, vão lendo até lá, vocês deverão fazer uma excelente prova. Eu estou vendo aqui hoje, tem 10 pessoas, é isso? Eu sei que um desses Viu? na verdade, 9. eu estava na sala. Tá certo? Então, não se preocupem com isso e não deixem, sabe, que deixam vocês mobilizados por conta disso. Eu sei que aqui no curso de psicologia nós já temos algumas pessoas que já têm outros cursos ou que já começaram outros cursos. E a nossa história, ela vem de prova escrita, não vem de prova online. Então, na verdade, para alguns, a prova online era o que eu chamava sempre de consulta coletiva. Minha gente, é impressionante, análise de erros de prova. Todo mundo errava a mesma questão. Não é por adivinhação, né? Não é por adivinhação. E esse WhatsApp aqui, ele é uma ferramentazinha muito legal, esse celular, para quebrar os galhos da gente. Vixe, Maria, já está cheio de novo. Professora, Oi? qual a data de entrega, a data de previsão de entrega da sua atividade? Até antes da prova.